fazer a gravação. Veja, então, a aula de hoje, nós temos aí a abordagem inicial sobre genética. A área da biologia que se preocupa em compreender a hereditariedade. E esse estudo da hereditariedade, não é? Esses estudos genéticos aí envolvidos, eles estão amplamente relacionados com os mais diferentes contextos humanos, né? Porque nós estamos aqui, olha, por exemplo, estamos falando de engenharia genética, né? A obtenção de transgênicos. Transgênicos produzem remédios, produzem combustíveis, produzem alimentos. Então, vê como essa temática da aula de hoje está relacionada muito com o nosso cotidiano. O projeto Genoma, conhecer toda a sequência de bases dos genes que formam o patrimônio genético do ser humano, terapia gênica, receber um determinado gene, ó, o indivíduo ali ele não tem um gene específico, vai lá, vai colocar-se nesse indivíduo esse gene que lhe está faltando, não é? E aqui no caso da clonagem, a clonagem é obter indivíduos geneticamente idênticos, ou simplesmente pegar um gene e, a partir de um gene, produzir uma grande quantidade de genes iguais, ou seja, cópias. Então, o termo clonagem é nada mais, nada menos do que produzir cópias de um determinado material genético. Pode ser, inclusive, apenas de um gene. No caso do aconselhamento gênico, do aconselhamento genético, no caso do aconselhamento genético, só botando o nome aqui do pessoal, no caso do aconselhamento genético, de repente um casal, um determinado casal, eles estão interessados em ter um filho. Mas na família deles é muito frequente uma determinada doença genética. Aí eles vão ao geneticista para poder ter o tal aconselhamento genético. Ora, de que se trata o aconselhamento genético? O geneticista ele vai fazer lá uns cálculos relacionados com o heredograma, né? Ou seja, ele vai visualizar ali os indivíduos, quantos indivíduos tem, quais as possibilidades daquele gene passar para o filho que aquele casal está pretendendo ter. Então, se for uma doença genética muito, né, que comprometa muito o indivíduo, aí eles estão com medo do filho vir a ter essa doença genética. Então, eles vão recorrer ao geneticista para saber se existe uma grande possibilidade ou se a chance é mínima de acontecer aquela doença genética. Isso é o aconselhamento gênico. E no caso do diagnóstico pré-natal, envolvendo essas condições genéticas, aí nós temos as questões, por exemplo, das mutações, as mutações cromossômicas, né? Como é o caso, por exemplo, das síndromes numéricas, né? Por exemplo, na questão, por exemplo, da síndrome de Down, da síndrome de Patau, da síndrome de Edwards. Então, são alterações nos números de cromossomos, só para exemplificar essa questão do pré-natal. Ou seja, o conhecer, né? O verificar da doença antes do nascimento, né? Então, é um diagnóstico pré-natal. É verificar se há a doença antes do nascimento. Daí o termo pré-natal. Aí esse tipo de análise, né? Por meio desse tipo de análise, é possível saber se o número de cromossomos está certinho, né? Se os pareamentos se os pares de cromossomos homólogos, depois eu vou explicar esse termo para vocês, se eles estão, né, pareados direitinho, certo? Porque erros nesse momento, erros nas quantidades de cromossomos, vai levar às chamadas síndromes cromossômicas numéricas, né? Como eu falei agora há pouco da síndrome de Down, da síndrome de Edwards, síndrome de Patau, vai depender de qual cromossomo está a mais ou mesmo faltando. Pode acontecer de ter cromossomo a mais, como no caso da síndrome de Down, que o indivíduo tem um cromossomo a mais, ou um pedaço do cromossomo a mais, não precisa nem ser o cromossomo todo, basta um pedaço a mais, certo? Lá dos cromossomos do par 21. Então, em vez de ter um par, chamado de par 21, ele vai ter o par e um cromossomo a mais, ou o par e um pedaço a mais. É o que se chama de trissomia do 21. Em vez de ter 2, tem 3. Daí o termo trissomia, né? Mas, por exemplo, no caso da síndrome de Turner, a gente vai, né, falando sobre essas
questões para ir contextualizando esse nosso assunto de agora, né, que estamos iniciando, estudo de genética. Então, no caso da síndrome de Turner, em vez de ter lá o par de cromossomos sexuais X, lembra-se, a mulher ela é XX no par de cromossomos sexuais. O homem é XY. Aí, no caso lá da mulher, que é portadora da síndrome de Turner, em vez de ter os dois cromossomos X formando um par, ela só tem um cromossomo X, ou seja, a falta do cromossomo, né, também vai ocasionar problemas relacionados à morfologia e à fisiologia do organismo dela. Né? Morfologia é forma, fisiologia é funcionamento. Você, ok? Bem, aí dos trabalhos de genética, né, diversos geneticistas se destacam pelos trabalhos que realizaram ao longo de sua vida, né? E esses trabalhos, de repente, eles terminam sendo marcos para o estudo da compreensão da hereditariedade. E aí nós temos aqui, ó, o primeiro destaque a ser dado é em relação aos trabalhos lá de Gregor Mendel, né? Então, ou simplesmente Mendel, como é mais conhecido, né? Então, os trabalhos de Mendel, eles foram tão importantes no início da compreensão da genética, né, que ainda hoje, né, nós consideramos aí as leis de Mendel. Né? Os estudos da genética, né, eles se iniciam aí pelas compreensões das leis de Mendel. A primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, são duas leis, né? E esses estudos são importantíssimos para a compreensão da genética. Então, Mendel, olha a época de Mendel, ó, né? Em 1800, né? Então, imagina, você tem lá, sei lá, os estudos na época que ele fez, que aqui está a data de nascimento e a data de morte, mas algo aí em torno de quase 200 anos atrás, né, um camarada não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso a conhecimentos modernos para poder desenvolver suas pesquisas. E mesmo assim, mesmo nesse ambiente, né, nesse ambiente inicial de compreensão de uma ciência, ele, por meio de dedução, ele conseguiu desenvolver um estudo muito importante, que ainda hoje é considerado como um marco para a compreensão da genética. Né? Então, Gregor Mendel destaca-se nisso aí. Claro que não só é o Mendel, né? Tem alguns outros aí, tá certo? Ó, aqui uma figurazinha do Mendel, né? O Mendel trabalhou lá com ervilhas, ele fez vários experimentos, mas o experimento que se destacou mais para a elaboração aí do caso das leis de Mendel foi justamente os experimentos que ele realizou com ervilhas. Né? E aqui nós temos, cadê na continuidade dessa página, nós temos aqui, ó, gravura do monge cientista Gregor Mendel no jardim, com plantas de ervilha. Como eu falei. Aí veja que, atualmente, ó, pessoal, atualmente, nós conhecemos a natureza dos genes. Nós sabemos que a hereditariedade ela é ocasionada pelo passar adiante, ao longo das gerações, de pedacinhos de DNA chamados de genes. Pedacinhos de DNA capazes de produzir uma proteína funcional, os genes. Mas na época de Mendel, ele não tinha essa ideia de genes. Esses termos modernos da biologia, ele não tinha nenhum desses. Né? Então, ele chegou à conclusão de que deveria existir os chamados fatores. Né? Os fatores. Nos trabalhos de Mendel, onde há a citação do termo fatores, era justamente a dedução dele, levando a entender a existência do que hoje conhecemos como sendo genes. Não é? Então, os chamados fatores mendelianos são denominados de genes. Sim, hoje. Na época, lá atrás, ele construiu tudo isso por dedução. E aqui nós temos, né, alguns outros cientistas, né, o Stone, o Morgan, cadê o Morgan que eu vi aqui, ó, né, que foram cada vez mais trabalhando em áreas mais específicas, né, para a compreensão da genética, tá certo? E aqui nós temos, né, a figura 15.3, esquema de um cromossomo. Ora, o que é que eu chamo de cromossomo? A espécie humana possui 46 cromossomos, né? 46 cromossomos, 23 pares.
Ora, o que é que eu chamo de cromossomo? Um cromossomo é uma fita quilométrica de DNA. E nessa fita quilométrica de DNA, eu terei vários pedacinhos ali, né? Ó, nessa fita quilométrica, isso em um cromossomo só. Cada célula nossa possui 46 cromossomos. Aí nessa fita quilométrica, desse pedacinho para esse é um gene. Desse pedacinho daqui para aquele outro ali é outro gene. Ou seja, está ali naquele pedaço de DNA a informação para produzir uma proteína funcional. E aí existe áreas, existe áreas nessa fita quilométrica, pode ainda existir áreas que não estão relacionadas à produção de proteínas, né? Elas estão ali, mas elas não produzem proteína nenhuma, fazem parte dessa estrutura quilométrica do DNA, mas não produzem proteína nenhuma, né? Essas estruturas são chamadas de DNA não codificante, ou seja, são DNAs que não possuem código, né? Não possuem código para a produção de uma determinada proteína, tá certo? Então, nós vamos ficar atentos a essa historinha aqui, né? Essas áreas não codificantes, elas são chamadas também de DNA lixo. Mas essa denominação de DNA lixo, ela não é muito própria, não. Porque se aquela estrutura de DNA está ali, significa dizer que em algum momento da história evolutiva do ser, ela teve uma funcionalidade. E ela pode voltar a ter ainda uma funcionalidade. Né? E a história do lixo dá a ideia de algo extremamente desprezível, né? Algo que não vai mais servir em hipótese alguma. Né? E não é o caso. Né? Nós vamos ver depois outras situações aí relacionadas. Pessoal, a natureza química do material genético. Em termos de substância química, o que é que forma o material genético? Em termos de substância química, eu vou falar lá, o DNA, ele é formado pela união de nucleotídeos. Pessoal, isso aqui é do primeiro ano, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Aí você tenta lembrar, se não lembrar, me pergunta, que eu explico, né? A questão do que é que forma o DNA, o que é que forma o RNA, certo? Então, o que eu tenho aqui, olha, o que eu tenho aqui formando os ácidos nucleicos. Por que o termo ácidos nucleicos, professor? Ácidos nucleicos são simplesmente o DNA e o RNA. Porque a abreviação, né, DNA é ácido desoxirribonucleico, ou seja, um ácido existente lá no núcleo. E o outro ácido nucleico, o RNA, é o ácido ribonucleico, ou seja, um outro ácido também que é produzido no núcleo, né? DNA fica mais guardadinho no núcleo, RNA é produzido lá e vem para o citoplasma, onde irá produzir uma proteína. Ok. Mas compreender a natureza química do material genético é falar sobre os nucleotídeos. Ora, e o que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são as estruturas que irão se unir para formar justamente os ácidos nucleicos. Então, eu tenho lá, eu tenho os nucleotídeos que irão se ligar entre si para formar aquela estrutura quilométrica que nós chamamos agora há pouco. Formar um DNA ou mesmo formar as estruturas menores que vão atuar no citoplasma, chamados de RNA. Então, o que são e como atuam os genes? Pessoal, aqui está falando de erros, erros no metabolismo. Justamente, eu falei disso agora há pouco, né? De repente, nós vamos herdar dos nossos pais genes para a produção de proteínas que funcionam muito bem. Ok. Mas, em meio a 25 mil genes que nós vamos receber de nossos pais, pode existir ali pelo meio um gene ou outro que possa não funcionar muito bem, ocasionando erros em nosso metabolismo, né? Ocasionando aí as chamadas doenças hereditárias, né? Como ele citou aqui,
alcaptonúria, né? Ó, sobre uma doença humana rara chamada de alcaptonúria, as pessoas afetadas por essa doença não conseguem decompor a alcaptona, que fica acumulada nas cartilagens e no colágeno do tecido conjuntivo. Bem, isso aí já vai ocasionar, ou seja, o acúmulo de uma determinada substância no corpo, porque ela não consegue metabolizá-la. Por que não consegue metabolizar? Porque falta uma proteína que atuava no metabolismo dela. Falta uma proteína específica ali, né? E isso vai ocasionar o quê? Erros, né, em nosso metabolismo, erros no funcionamento do nosso corpo. A alcaptonúria também recebe o nome de anomalia da urina preta, pois o excesso da alcaptona é eliminado pela urina, ó, ela fica acumulada lá no tecido conjuntivo, no colágeno, mas como quando atinge um valor muito alto, ela termina ficando no sangue, e no sangue ela termina sendo filtrada, saindo na urina, o que ocasiona essa cor escura, né? No caso aí, da alcaptona que vai estar na urina. Pessoal, isso é só um exemplo para comentar que a falta de uma determinada proteína, por exemplo, que atua como uma enzima, ela vai ocasionar erros, né? Erros metabólicos mais adiante. E por que está faltando aquela proteína? Porque proteína é feita a partir de um código genético. E o camarada não tem o código genético correto para produzir aquela proteína. Por isso que a proteína, ela, ou ele não tem, ou aquela proteína não foi produzida corretamente, porque ele herdou o código com um defeitozinho para a produção daquela proteína. Ó, falou de colágeno aqui. Pessoal, como é que está o áudio? O áudio tá todo ok. Tá? Por enquanto tá bem, tranquilo. Tá tranquilo demais. Tá bem, então. Então vamos continuar. Por favor, pessoal, esse começo, eu acho que esse começo não tem muita pergunta, não, porque é o começo do assunto mesmo, né? Mas qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Ó, outra doença genética. Tá de boa. Pronto, obrigado aí. Ó, no colágeno, já que foi citado o termo colágeno aqui, o colágeno é uma proteína. E a sua produção depende de quê? De um gene. Toda proteína produzida no nosso corpo precisa ter um código para produzi-la. Qual o código está onde? Está lá no DNA, está lá no gene. Aí, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar numa doença chamada ossos de vidro. Já ouviram falar? Uma doença chamada ossos? Já. 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 Pronto. Tem até um filme. Eu acho que o nome do filme é Corpo Fechado, com Bruce Willis, que aborda essa questão do indivíduo que tem essa doença, ossos de vidro. E aí, então, o que é que acontece? Por que ter essa doença? Porque a nossa estrutura óssea, ela tem dois componentes. Ela tem a matriz óssea, que é rígida, né, onde tem a participação do cálcio, que é uma estrutura bem rígida, e tem uma estrutura para dar uma flexibilidade. Né? O osso ele não pode ser rígido, senão ele quebra. Quando tensionar, feito um vidro. O vidro quebra porque ele é muito rígido, ele não cede nada quando bate, aí ele quebra. Né? Mas o colágeno ele vai dar essa flexibilidade à estrutura óssea. Ele vai dar o próprio nome, colágeno, vai dar uma cola, vai dar uma flexibilização à estrutura, para não deixá-la muito rígida. Aí, no caso da doença ossos de vidro, o camarada ele tem genes que não produzem um colágeno na quantidade correta, na forma correta, e termina a estrutura dele ficando sem o componente que daria a flexibilidade. Ou seja, fica só o componente da estrutura óssea, da matriz óssea calcária, de cálcio, melhor dizendo, desculpa, de cálcio, o que deixa a estrutura muito resistente. E com isso, né, qualquer pancada pode quebrar. Até o ato de respirar mais forte, eu passei um documentário para uns alunos meus relacionados à questão de ossos de vidro, e até o ato de respirar um pouquinho mais forte pode quebrar uma costela. Né?
Tem não. Tem não. Respondendo aqui a uma pergunta que foi feita no chat, se tem como voltar ao normal. Olha, não tem, porque aí é uma questão genética. O código genético para a produção do colágeno está danificado, né? Não está produzindo o colágeno correto. Então, não tem como voltar à normalidade. Agora, vai ter tratamentos, tem técnicas modernas sendo desenvolvidas para colocar bastões na estrutura do osso que deem a ele uma certa flexibilidade, né? Mas isso não é a normalidade que foi perguntada, né? A normalidade mesmo não tem como ainda. Não tem, porque é uma questão do colágeno. O colágeno do indivíduo está sendo produzido de maneira incorreta, ou no formato incorreto, ou na quantidade incorreta, tá certo? E aí, só para contextualizar, né, mais uma doençazinha genética. Deixa eu ver o que é que tem desse lado aqui, né? Aqui ele está trazendo alguns outros exemplos também, né? Relacionados aí com a questão, com a estrutura do DNA, certo? Aqui está justificando, cadê? Esporos submetidos, sim, ainda faz parte lá do exemplo relacionado com um fungo, né? Relacionado aí. E o que é que eu tenho aqui, ó? Esquema 15.7. Esquema mostrando um dos experimentos que Beaton e Tatum mostraram para testes com mutantes, ó, mutantes do Neuróspora. O Neuróspora é um fungo, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho histidina, prolina, metionina. O que são esses termos aí? São aminoácidos. Aminoácidos que entram na construção das proteínas. Então, o que nós temos como código genético são informações sobre